Muito bem, nós estamos recebendo nesse bloco do Economia e Desenvolvimento o empresário Carlos Biderman, consultor empresarial. Biderman, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui, gremista acima de tudo, né? Mais tranquilo agora com relação ao Grêmio, não? Mais tranquilo, sim, mas ainda preocupado, né, Silvio? É verdade, Ainda tem muito chão para andar. Ainda bem que tem um Grenalzinho aí na frente. Não, o Grenalzinho, esse já são 3 pontos, né? Então, isso dá para... não vamos contar já muito. Já está na conta. Não vamos contar muito. Falando seriamente, o Internacional do time bem... Não é um grande time, mas é um time bem montado, bem estruturado. Claro, nós estamos gravando um dia depois de um empate do Bragantino. O Bragantino é um time bom também. O Bragantino está lá em cima, não é por nada. É um time também competitivo, tem os jogadores de habilidade. Eu vi 2 ou 3 ali que se encaixavam no Inter ou no Grêmio, mas de qualquer maneira o Internacional é um time muito mais bem organizado, vai ser mais difícil, né, esse Grenal do próximo dia 6 de novembro, não é isso? 6 de novembro. Bom, Biderman, o nosso assunto aqui é economia e também desenvolvimento, claro que é o título do programa, e nós temos aí a pandemia ainda não terminou, tá? Graças a Deus já os estertores delas estão por aí, né? A mais a flexibilização e tal, mas também o reflexo do que aconteceu durante o ano passado e este ano foi pobreza, miséria, gente pegando comida na rua, que não é culpa do atual governo federal, é bom que se diga isso, que a única autoridade que no ano passado disse cuidem da economia porque vai dar problema lá e está dando agora. Bom, esse auxílio emergencial do presidente Bolsonaro é fundamental, né? Bom, Silvio, esse é um tema complexo, né? Já Milton Friedman, lá nos anos 70, defendia como uma solução, não vamos dizer solução, mas um instrumento para a redução da pobreza, o imposto de renda negativo. Isso nada mais é do que o imposto de renda negativo, né? Que foi uma coisa, desculpa te interromper, foi uma coisa que foi adotada quando John Kennedy morreu em 63, casualmente em 23 de outubro, de 1963, assumiu Lyndon Johnson. E ele criou, tu sabe muito bem, ele criou um programa chamado Grande Sociedade. 23 de novembro de 63. Hã? 23 de novembro de 63. Foi em novembro, foi em novembro de 63. Ele criou o Lyndon Johnson, que substituiu o John Kennedy, um programa chamado Grande Sociedade, que era o imposto de renda negativo defendido por Milton Friedman. Exatamente. Então, vamos dizer assim, nós como liberais não podemos condenar esse modelo, vamos dizer assim, como um instrumento de redução de pobreza, desde que seja temporário, com muito critério, com muita cautela, né? Isso aconteceu agora na pandemia, já vinha acontecendo, enfim, essa contribuição para as famílias de baixa renda e foi um instrumento, vamos dizer assim, encontrado para, enfim, enfrentar a pandemia de uma forma mais adequada. Isso foi um instrumento importante porque permitiu que as famílias pudessem, enfim, adquirir aqueles mínimos gêneros alimentícios, enfim, que são indispensáveis para a sua subsistência. A continuidade desse processo é um pouco discutível, né, Silvio? Agora, o que não pode se aceitar é a quebra do limite de gastos, né, o teto de gastos. Acho que isso não. O governo já gastou demais. Isso é uma crítica que eu faço, enfim, a todas as pessoas que, enfim, que pediam que acontecesse essa contribuição, esse auxílio lá o ano passado para as famílias de baixa renda. Era óbvio que isso ia resultar em inflação. Isso é conta de 1 mais 1 é igual a 2, tá certo? Então, Agora, vamos dizer assim, com a inflação, o governo é culpado pela inflação, quer dizer, era culpado por não dar, deu, e obviamente que daria inflação, agora é culpado pela inflação. Então é culpado sempre, né? Então a condenação a única coisa certa que tem nesse país é a condenação de quem está lá, especialmente do governo atual. Então a minha crítica é justamente a quebra do teto de gastos, porque evidentemente a situação do país é crítica, vamos dizer assim, em termos de aumento de despesas, isso deveria ser observado. Então acho que isso deveria ser limitado à possibilidade ao orçamento que está lá, né? Uma situação também que me parece totalmente contraditória, Silvio, vamos dizer assim, o apoio generalizado que vem sendo dado à contribuição essa estabelecida pelo governo estadual, né? Aqueles que criticam a contribuição dada pelo governo federal, chamando de eleitoreira, populista, sei lá mais o que, deveriam usar os mesmos termos para, vamos dizer assim, analisar a contribuição que está sendo dada pelo governo estadual, porque a situação do governo estadual também é crítica, né? Não melhorou nesse período. Aliás, só não é pior porque o governo federal injetou bilhões de reais no ano passado. É exatamente o que eu ia dizer, injetou bilhões de reais, que um dia vai ter que ser pago, tá certo? Então, vamos dizer assim, o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo benéfico com o chapéu alheio, tá certo?
com também o objetivo, se o governo federal tem objetivo eleitoral, e eu não discordo dessa análise, é evidente que o governo estadual, através do nosso governador, está fazendo política eleitoral, sim, com essa contribuição dos R$400, para facilitar a sua candidatura ao governo federal. Ou seja, está usando o nosso dinheiro em benefício próprio para, enfim, melhorar a sua imagem, sei lá o quê, para, enfim, benefício eleitoral. Bom, isso não, claro que eu sempre como jornalista, há quase 50 anos aqui no Rio Grande do Sul, e tendo trabalhado nesse grupo de comunicação que é a RBS, é uma coisa que me entristece muito ao longo da minha vida, já nos estertores da minha existência, digamos, ver o posicionamento parcial canalha, esse é o termo, canalha da RBS e seus jornalistas de opinião. Como tu disseste muito bem, eu quero aproveitar aqui, o leite está dando R$400 para as pessoas, e o Bolsonaro, quando dá, é populista, aproveitador e tal. Então, esta falta de critério é que acaba com o jornalismo, com a credibilidade do jornalismo. A RBS já não tem mais credibilidade nenhuma. Tá? E seus jornalistas, que foram comprados pela esquerda, comprados pelo PT, eu sei disso, foram comprados, literalmente comprados pelo PT, defendem qualquer causa que esteja a favor da doutrina populista dele, sim, populista, comunista dele, sim, comunista. Eles, por mais que eles tentam dizer o contrário, é exatamente isso. Então, é de envergonhar o jornalismo, o bom jornalismo, que a gente aprendeu na faculdade e ao longo da vida desenvolveu, inclusive na ex-TV Gaúcha, onde eu trabalhei, e a rádio e os veículos da RBS. Então, esses veículos hoje servem exatamente para quê? Para fazer política partidária, fazer doutrinação. Então, lamentavelmente, o jornalismo aqui no Rio Grande do Sul acabou por causa dessas pessoas, por causa da RBS patrocinando esse tipo canalha de jornalismo. Mas, fecha parêntese, Biderman, nós temos aí, claro, grandes desafios até o final do ano, né? E, naturalmente, a questão da recuperação da economia ficou um pouco comprometida agora também, né? Só queria fazer uma ressalva, eu não participo dessa mesma crítica em relação à empresa, né? A empresa tem o maior respeito, a maior admiração pela empresa, enfim, trabalhei com eles muitos anos e tenho a maior admiração e respeito pela empresa. É bom tu dar essa observação, que eu digo, isso aí é crítica minha, né? Porque a empresa emprega esses funcionários. Não participo disso, dessa tua opinião, mas sim, participo sim da opinião em relação a determinados jornalistas que lá estão e que têm, vamos dizer assim, linha editorial da empresa, manter a posição desses jornalistas, evidentemente que eu os critico tão veementemente quanto tu, sem usar esses adjetivos que tu usaste, isso eu deixo por tua conta. Perfeito. Mas eu discordo da maioria da opinião de muitos deles lá. Então, mas gostaria de defender um pouco a posição empresarial, a qual eu defendo e tenho o maior respeito e admiração pela empresa como sempre. Tá, e a recuperação da economia? Temos a inflação, desemprego e tal, coisas vistas e previstas pelo presidente Bolsonaro o ano passado. Silvio, o que eu posso dizer? Enfim, eu acho que algumas empresas estão indo muito bem, o varejo vinha muito bem, eu acho que até julho, né? Com certeza até julho, agosto, setembro, as coisas caíram um pouco. No entanto, é esperado pelo varejo, que é, vamos dizer assim, a ponta da economia, um final de ano muito positivo. A expectativa é muito boa, né, em relação ao final do ano. Tem o Black Friday chegando aí em novembro, Natal em dezembro, então as perspectivas são boas para o final de ano. Isso puxa a economia como um todo. Nós temos um problema de logística que talvez não esteja sendo tão noticiado. Vamos dizer, as empresas estão com muita dificuldade, os produtos importados estão com muita dificuldade de chegar no mundo inteiro, em função da retomada da economia pós-pandemia. Então, navios em alguns portos brasileiros levam mais de 50 dias para poder, enfim, desembarcar os seus produtos. Isso é custo, isso é demora, enfim, atrás. Os protocolos, né? Não só os protocolos, é que a demanda ficou muito grande. Os custos dos contêineres subiram 10 vezes nesse período. O Porto de Los Angeles está com uma demora de desembarque de 60 dias. Então, a logística global foi afetada pela pandemia e isso vai afetar esses movimentos todos. Os preços vão subir em decorrência das dificuldades logísticas. Estava vendo uma notícia hoje ainda do presidente da Intel, dizendo que essa crise dos chips, ela não se soluciona antes do final de 2023. Então, produtos que levam chips, praticamente todos os produtos hoje levam chips, até muitas vezes produtos tecidos, vestuário, às vezes tem chip para controlar, enfim, saída de loja, chegada de loja. Então, poxa, celulares, automóveis, um automóvel leva mais de 1000 chips. Então, essa crise de abastecimento, a crise dos chips, isso pode afetar, sim, a economia global. E outra coisa que vai afetar, que já está afetando gravemente as relações institucionais até das empresas na sua relação com seus clientes,
são os ataques cibernéticos, né, Silvio? Eu tenho já, isso vale aqui uma discussão muito longa até e detalhada sobre isso, mas eu tenho já 5 clientes que foram atacados, e o mais recente foi uma consequência de um ataque que houve na empresa Repúblico, na Atento, que é a empresa de call centers, que afetou grande parte dos seus clientes. Então, os ataques cibernéticos vão mudar a cara da economia mundial. Acho que a crise dos ataques cibernéticos é mais grave do que a pandemia da Covid-19. Olha o que eu estou dizendo. A crise dos ataques cibernéticos é mais grave do que o que aconteceu com a Covid. Então, os riscos, vamos dizer assim, de desabastecimento, os riscos de problemas na saúde, os riscos de problemas, enfim, na educação, em todos os segmentos importantes da sociedade, é muito, muito sério. E talvez o maior risco dos ataques cibernéticos esteja dentro da saúde, né? Porque interromper tratamento de saúde, interromper, como aconteceu com o caso da Fleury, onde os médicos não tinham acesso aos protocolos, aos exames, os médicos não podiam operar, enfim, então, eu acho que todos nós dependemos, enfim, muito da informática hoje em todas as nossas atividades. Se a gente não puder ter acesso a essas, e se parar o ciclo de produção, o ciclo de abastecimento, o ciclo de saúde por ataques cibernéticos, Silvio, eu acho que aí realmente nós vamos ter uma crise global grande. Vamos falar muito a respeito disso nos próximos programas. Bida, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns, sucesso aí a ti, claro, na tua atividade e ao nosso Grêmio Porto Alegrense. Muito obrigado. Dali Grêmio. Que é presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Um grande abraço, sucesso para todos nós, então tá. Bom, muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade, pela audiência. Uma boa semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro aqui no Economia e Desenvolvimento. Até já.